Como é o pós-operatório da cirurgia do buraco macular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou falar sobre um dos pós-operatórios que mais causa dúvida na cabeça dos pacientes, que é a do buraco macular, e logo você vai entender o porquê disto. Acredito que se você chegou até aqui, você, algum familiar, algum amigo, vá passar por esta cirurgia, que é uma cirurgia sim considerada delicada, afinal de contas nós vamos mexer lá na mácula, que é a parte principal do olho, então sempre é importante ficar atento a todos os detalhes para fazer com que a recuperação seja a melhor possível, tanto antes da cirurgia quanto depois da cirurgia. Você pode ver um vídeo nosso aqui que fala do pré-operatório das cirurgias de retina e hoje nós vamos focar então no pós-operatório do buraco macular. Aproveite para compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que possa estar passando por esta cirurgia. A cirurgia do buraco macular é a vitrectomia, uma cirurgia que pode ser usada para uma série de doenças. Nesta cirurgia nós vamos entrar com uma pequena sondinha chamada vitreófago aqui pela pars plana, remover o vítreo, que é a gelatina interna do olho, e após a remoção do vítreo, então nós vamos realizar um procedimento bastante delicado, que é ir com uma pincinha bem fininha lá na mácula, lá no centro da visão, e remover a membrana limitante interna, que é a camadinha mais superficial da retina, que não tem função de enxergar, mas ela fica lá puxando a retina para os lados. Então, quando nós removemos esta membrana, que na verdade é invisível, a retina acaba assentando e nós conseguimos o fechamento do buraco macular na grande maioria dos casos. Mas o fechamento não se dá ali na hora da cirurgia, ele se dá nos primeiros dias de pós-operatório. Por isso, o detalhe muito importante que eu vou falar daqui a pouquinho. Para remover esta membrana que é invisível, você deve pensar, mas como vou remover se ela é invisível? Então, aí vem um dos segredos da cirurgia, nós utilizamos um corante, geralmente o azul brilhante, nós jogamos este corante ali na mácula e aí esta membrana passa a ser azulada, aí fica muito mais fácil de removê-la, porque ela deixa de ser transparente e passa a ser azul, e isto facilitou muito a cirurgia. Este é um dos avanços desse tipo de cirurgia, fora os instrumentais que são cada vez mais fininhos, permitindo ali incisões muito pequenas que muitas vezes nem precisam pontos e corte mais eficiente do vitreófago, o que reduz o risco do descolamento de retina no pós-operatório. De qualquer forma, é importante que você saiba que toda cirurgia tem algum risco, mesmo que não seja algo tão comum. Então, nessa cirurgia, como qualquer outra cirurgia de retina, existe um pequeno risco de ter um descolamento no pós-operatório, e aí vale muito também a questão do repouso. Quanto mais paradinho, quanto mais comportado você ficar, melhor. Então, ao final da cirurgia, depois de ter removido esta membrana limitante interna e talvez depois de ter feito também um pouco de laser para proteger a periferia da retina em alguma área de mais fragilidade, o que pode reduzir o risco do descolamento de retina, nós vamos remover o líquido que estava ali para fazer a cirurgia e colocar uma bolha de gás dentro do olho. E isto é o grande detalhe. Para que esta bolha de gás funcione e ajude a fechar o buraco macular, você deve manter a posição adequada, que é olhando para baixo. Isso deve ser feito pelo maior número de horas que você conseguir nos 3 primeiros dias. Atualmente nós temos discutido se esta posição é obrigatória, porque talvez seja já suficiente apenas não olhar para cima. Mas, de qualquer forma, a maioria dos médicos, e eu concordo, a posição ideal após a cirurgia do buraco macular é ficar olhando para baixo. Então, tente ficar olhando para baixo a maior parte do tempo que você conseguir nos 3 primeiros dias e evite, de qualquer forma, olhar para cima, porque aí vai sair a bolha do lugar e vai entrar líquido ali no buraco, abrindo ele novamente. Então, além do repouso, que é muito importante, pelo menos nos 15 primeiros dias, fazer esta posição especial da cabeça nos 3 primeiros dias após a cirurgia. Um detalhe importante: se foi colocado gás dentro do olho, não pode ser feita viagem para a serra, viagem para altas altitudes e muito menos viagem de avião, porque aí o gás pode expandir e causar um grande glaucoma, que é a pressão alta dentro do olho. Esse é um detalhe importante que você deve lembrar, não sair fazendo viagens, principalmente para lugares altos, após a cirurgia do buraco macular ou alguma outra vitrectomia, alguma outra cirurgia que coloque bolha de ar ou de gás dentro do olho. Após a reabsorção pelo organismo, isto pode ser retomado. Esta bolha de gás que nós colocamos dentro do olho atrapalha muito a visão, então é importante você saber que nos primeiros dias após a cirurgia a visão vai estar
completamente embaçada. Realmente vai estar até pior do que antes da cirurgia, mas isso é normal e é completamente esperado. Depois de alguns dias o organismo vai reabsorvendo este gás e vai produzindo o líquido natural do olho, então a imagem vai começar a se formar de cima para baixo. Você vai ver que é um fenômeno até bastante interessante. Aos pouquinhos a imagem vai se formando novamente. Lembrar de pingar os colírios de forma correta, se for mais de um colírio, e cair no mesmo horário, dar sempre 10 a 15 minutos de intervalo entre um colírio e outro. Na maioria das vezes não é necessário pingar de madrugada, mas isso vai depender de cada caso, então é bom perguntar direitinho para o médico. E uma dúvida que todo mundo fica, se não pode olhar para cima, como então pingar o colírio, né? Não precisa olhar para cima assim, geralmente nós orientamos a virar a cabeça um pouco de lado, puxar a pelezinha e pingar a gotinha ali embaixo, sem ser necessário que a pessoa olhe para cima. Tente ficar afastado do trabalho nos primeiros dias, fazendo repouso, ficando em casa, descansando. Evite por um mês banhos de banheira, piscina, lago, coisas onde a água possa entrar em grande quantidade e estar contaminada, o que pode ser um grande complicador. Lembrando que a recuperação é demorada por causa do gás, mas ela deve ser progressiva. Sintomas como, por exemplo, dor exagerada, principalmente quando vários dias após a cirurgia, ou o olho que vinha tranquilo começa a ficar vermelho, inchado, não é normal. Isto deve ser comunicado à equipe médica. E então sempre tenha o contato do médico, da secretária, e mande mensagem se for necessário. Não precisa ter vergonha, porque a saúde vem em primeiro lugar. Geralmente a vitrectomia não é uma cirurgia muito dolorida. Muitas vezes nós realizamos até a cirurgia da vitrectomia para o buraco macular juntamente com a cirurgia de catarata. Isso é uma coisa até bastante comum, não muda muito o pós-operatório, os cuidados necessários são os mesmos. É claro, a cirurgia em si vai demorar um pouco mais, porque vai ser uma cirurgia dupla, mas o pós-operatório é praticamente o mesmo, talvez um pouco mais de repouso, mas não muda muito em relação a quando é realizado apenas o buraco macular. A cirurgia geralmente é realizada com anestesia local, então as primeiras horas são bastante tranquilas. Depois que passa a anestesia, é normal até ter um pouco de dor, de desconforto. Isto varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas referem mais dor, outras referem que não dói nada, mas é importante ter algum remédio que você possa tomar, como por exemplo uma dipirona, um Toragesic, às vezes até um paracetamol, e em casos extremos talvez até o Tilex, que na grande maioria dos casos não é necessário, mas isso deve ser conversado também com a equipe médica. Então é importante, mantenha sempre a comunicação, não tenha vergonha de fazer perguntas, inclusive aproveite para deixar a sua dúvida aqui no comentário. Eu desejo a todos uma ótima cirurgia e até o próximo vídeo.